As mudanças para a próxima Oktoberfest estão causando polêmica. A última anunciada foi a redução do tempo dos desfiles da festa. Muita gente não gostou e quer que tudo fique como antes. A ideia da Secretaria de Turismo é de que haja um rodízio entre os grupos para que o desfile não fique tão longo. Como muitos grupos não concordaram com essa mudança, eles decidiram realizar uma reunião ontem à noite para decidir quais caminhos tomar daqui para frente. Sobre isso eu converso agora com o membro fundador da Essenwagen, Moisés Cardoso. Boa noite, Moisés. Boa noite, desde já obrigado pelo espaço. O que ficou decidido na reunião ontem? Os dois pontos principais que a gente pode destacar é que os grupos são contrários ao rodízio imposto pelo secretário. E também nós fomos unânimes na negativa com relação à redução do tempo dos desfiles. Eu penso que de toda a reunião esses dois pontos são os principais, nesse posicionamento oficial que a gente está tomando a partir desse momento. Por que os grupos são contrários a essa medida? Eu fiz uma listinha aqui, porque são vários pontos que a gente pode argumentar. Primeiro, a falta de critérios técnicos, Nós não temos nenhum estudo, nenhum embasamento científico que a administração usa para reduzir esse espaço de tempo. E vale lembrar ainda que eles poderiam ter utilizado o estudo que a FURB realizou quanto à satisfação cultural, que eles também usam essa argumentação para os trajes típicos. E também nós temos uma tese de doutorado da professora Fabrícia Zucco, onde ela compara a Oktoberfest de Blumenau e de Munique. E os desfiles da Oktober são um desses pontos levados em consideração nessa tese. E nenhum desses pontos, desses dois estudos, foi levado em consideração. O desfile de 2 de setembro, de 7 de setembro, tem mais de 2 horas de duração. Os desfiles da Oktober costumam durar uma média de 1 hora e 30 minutos. E para comprovar isso, nós temos as transmissões da própria TV Galega, que tradicionalmente faz a transmissão em um dos desfiles, e outras emissoras. Então isso prova que a sensação de tempo ela é muito diferenciada. Uma coisa é o tempo do fechamento de ruas. Outra coisa é o tempo para quem desfila, que faz o trajeto da Rua 15, que dura aproximadamente 30 minutos. E outra é o tempo de duração em si do desfile, desde do primeiro carro até o último. Então nós temos uma série de outros pontos que podem ser levados em consideração, que a gente discorda do secretário, para ele tomar essa decisão imposta e sem o debate. Na opinião de vocês, não seria então um número de grupos participantes que estariam levando esse tempo total de 2 horas? Em 2001, nós tínhamos 89 grupos, segundo o folder oficial que é distribuído antes do início do desfile, Tínhamos 89 grupos que participavam. Em 2012, nós tínhamos 112 grupos, ou seja, em 11 anos de festa, um aumento de 23 alegorias. Então, é uma escala mínima com relação a isso daí. O número de pessoas nos setores da festa com uma determinada alimentação, os desfiles da Oktober são uma válvula para isso, Um espaço que está ali gratuito e que não tem essa restrição com relação ao poder público. E vale lembrar que o desfile é um dos maiores produtos da Oktoberfest. Prova disso que a gente teve, na última edição, até a colocação de cercas, Tivemos, para conter o público, tamanho era o prestígio que a população faz para o próprio show. Em 2 momentos, 2 oportunidades, qual entrevistamos o secretário, ele foi taxativo ao dizer que a mudança, a decisão estava tomada, que inclusive os grupos participaram da reunião. Como é que foi esse encontro com o secretário, esse encontro do grupo com o secretário? A reunião foi para fazer um comunicado. A gente foi informado, em nenhum momento foi debatido, os grupos foram procurados para chegar a essa tomada de decisão. Veja bem que tem uma diferença muito grande nessa colocação que ele faz. Ele afirma que houve um amplo debate entre a organização, mas em nenhum momento é destacado quais foram os critérios técnicos, qual foi a ata da reunião, quais foram as argumentações que os organizadores trouxeram para a chegada dessa decisão. Isso não fica claro, não tem nenhum embasamento. Ao mesmo tempo que ele, quando determina essa diminuição de 6 para 4 desfiles, alguns grupos para 3, por que esse número? Qual é o embasamento técnico, científico? Qual é a lógica disso? Por que não menos? Por que não mais? Não tem um embasamento. Não tem uma ata de reunião, não tem absolutamente nada que deixe de forma clara e transparente de que forma que ele chegou a essa conclusão e nos comunicou, que é diferente de debater e propor.
O município estipulou um prazo também para que os grupos se manifestassem se vão ou não participar do desfile. Esse prazo era até quarta-feira. Como é que fica a situação agora? Nós tivemos, parece, a desistência de um ou dois grupos, né, que eram ligados a empresas privadas, mas todos os grupos que participaram da reunião foram unânimes quanto a isso, no quesito de não desistir, né? Ninguém vai deixar de desfilar nessa edição da Oktoberfest. Isso o cidadão pode ficar tranquilo, né? O desfile da Oktoberfest é um dos maiores produtos, né, que a festa oferece. Então, quando o turista não tem um desfile completo, ele passa a ser lesado. É como se eu comprasse uma geladeira sem a porta. O turista nunca, então, vai ver um desfile completo. Muito obrigada, Moisés. Obrigado e, mais uma vez, obrigado à casa pelo espaço cedido. Vamos a um breve intervalo, daqui a um pouco nós voltamos com mais informações para você aqui no Jornal de Blumenau, inclusive com as informações de polícia. Não saia daí.